Oi, eu me chamo Mariana Castelo Silva, sou uma estudante de medicina veterinária no primeiro semestre do campus Moca da São Judas e eu estou fazendo parte de um projeto de reforço escolar coordenado por Cíntia Pittini e Cristiane Simões. O vídeo que eu vou fazer hoje é sobre vida e ambiente e irei abordar aí sobre o reino animal. Eu espero que vocês gostem, porque eu fiz com bastante carinho. No reino animal, Animalia ou metazoa é composto por organismos heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem o próprio alimento. Essa é uma das principais características do grupo e que os diferencia de outros seres vivos, como os dos vegetais. Os seres que pertencem ao reino animal são eucariontes e pluricelulares. Eles possuem capacidade de locomoção e grande parte fazem reprodução sexuada. Os animais são classificados em diversos filos, sendo muitos deles animais invertebrados, aqueles que não possuem vértebras. Os animais vertebrados que possuem crânio, vértebras e coluna dorsal pertencem ao filo dos cordados. O desenvolvimento embrionário determina características importantes para sua classificação. Todos os animais possuem estágio da blástula no seu desenvolvimento. Bom, as características do reino animal, como já dito antes, são as células eucariontes, que seriam com o núcleo diferenciado, envolvido por membranas. Heterótrofos por ingestão, ou seja, necessitam ingerir outros seres vivos, pois não conseguem produzir alimento próprio. São pluricelulares, que significa corpo formado por muitas células com funções específicas. Eles também são aeróbicos, que respiram oxigênio que retiram do ar ou da água, conforme o meio em que vivem. Bom, a reprodução é sexuada, ou seja, envolve a união de gametas, mas alguns invertebrados fazem de modo assexuada. Não possuem celulose e clorofila, uma característica que os diferencia dos vegetais. Possuem tecidos e órgãos, com exceções dos fios mais simples, como os poríferos. Existe a presença da blástula, esfera de célula oca com líquido no interior. É a segunda fase de segmentação das células no desenvolvimento embrionário, depois da formação do zigoto. Existe uma presença de celoma, uma cavidade embrionária presente em todos os vertebrados, sendo que os plateumintos são pseudocelamados e poríferos não possuem. A maioria dos animais tem simetria bilateral, ou seja, duas metades do corpo simétricas. Também pode acontecer a simetria radial, quando vários planos longitudinais a partir do centro do corpo, exemplo equinoderms, ou ainda a ausência de simetria, que seriam as esponjas. O reino animal é dividido em diversos filos. Os principais são poríferos, cnidários, plateumintos, nematódeos ou nemateumintos, anelídeos, equidermos, moluscos, artrópodes e cordados. Os animais vertebrados são pertencentes ao filo dos cordados, ou cordada. A principal característica do grupo é a presença da medula espinal e coluna vertebral. Os animais cordados são divididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Bom, os peixes são animais com corpo coberto por escamas e respiração branquial, ou seja, eles retiram o oxigênio da água. Não controlam sua temperatura corporal, o que
determinaria pecilotérmicos e exemplos de peixes são o dourado, peixe palhaço, raia e tubarão. Bom, os anfíbios são animais que dependem da água na fase larval e passam por uma metamorfose corporal na vida adulta e adquirem a respiração pulmonar. É o caso dos sapos, rãs, pererecas e salamandras. Eles são animais pecilotérmicos. Já os répteis são animais que possuem respiração pulmonar e o corpo coberto de escamas ou carapaça. Podem viver tanto na água como na terra e são pecilotérmicos. São exemplos tartarugas, jacarés, lagartos. Passando para as aves. As aves são animais com o corpo coberto de penas e que possuem respiração pulmonar, controlam sua temperatura do corpo, que determina homeotérmicos, e são exemplos de aves pavão, galinha, avestruz, ema, pinguim e muitos outros. Bom, já os mamíferos. Os mamíferos apresentam pelos, são homeotérmicos, ou seja, eles controlam a temperatura do corpo, possuem respiração pulmonar, e uma das principais características do grupo é o fato das fêmeas alimentarem os filhotes através das glândulas mamárias. São exemplos de animais mamíferos os seres humanos, gatos, cachorros e morcegos. Mas existem muitos outros, e pela imagem que vocês estão vendo, essa espécie se chama ornitorrinco. Ela pode ser considerada a espécie mais estranha do mundo, pois esse animal é um mamífero, ele bota ovo, tem bico de pato, pata de castor e ele é aquático, ele passa a maior vida dele na água e muito raramente você vai encontrar ele na terra. É um animal bem exótico. Bom, vamos falar agora sobre os invertebrados. Os animais invertebrados são representados por inúmeros filos com características bem diferentes, mas todos são pluricelulares e não possuem parede celular. Existem 8 filos de animais invertebrados, são eles poríferos, cnidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, equinodermos e artrópodes. Bom, os poríferos são animais primitivos de água doce ou salgada. Eles são os organismos que não possuem órgãos, nem capacidade de locomoção e a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Como estão vendo na imagem, esse é um exemplo de uma esponja de água salgada e eles ficam imóveis se aumentando de tamanho, fazendo reprodução. A vida deles basicamente é reproduzir e expandir. Já os quinidários vivem em água doce ou também salgada, e alguns deles possuem capacidade de locomoção enquanto outros são sésseis. Uma característica que os torna peculiares é a presença de um tipo celular específico, os quinidócitos. Alguns exemplos de quinidários são água-vivas, corais, anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. Bom, essa presença de quinidócitos, seria aquelas células que faz com que o animal gere uma toxina em seu corpo, o que seria a famosa queimada de água-viva. Ela encosta em você e você toma uma queimadura. Assim como os corais, que têm sua toxicidade, as anêmonas. Então, é muito
perigoso mexer com animais desses. É sempre bom tomar bastante cuidado quando for na praia e olhar bem por onde anda, porque às vezes pode acontecer de ter época de água-vivas e elas estarem na areia e você não vê e acabar pisando, o que pode gerar queimaduras aí, às vezes até de segundo grau. É uma coisa bem séria. Bom, os plateumintos possuem corpo achatado e podem ser de vida livre ou parasitas. São exemplos as tênias, solitárias, esquistossomos e planárias. Na imagem, esse é um exemplo de planárias. É um bicho muito feio. Vamos concordar. E na natureza acontece que você, em meio às plantas, acaba nem vendo ele. É muito camuflado, é muito pequenininho, mas eles também podem se tornar parasitas e gerar problemas aí. Bom, os nemateumintos ou nematódios possuem corpo cilíndrico e possuem ser de vida livre ou parasitas de humanos e plantas. São exemplos as lombrigas, os chiuros e outros vermes. Bom, de forma parasitária, esses seres vivos se acomodam nas vísceras dos animais, tipo o intestino e por aí para baixo. Eles em grande excesso pode causar severos problemas e um dos sintomas assim para averiguar que você está com lombriga ou qualquer outro tipo de parasita são sangue nas fezes. Então, se você consta sangue em fezes, deve-se levar em consideração que tem possibilidade de ter parasitas aí no seu tubo intestinal. Bom, os anelídeos. Os anelídeos possuem um corpo segmentado, composto por anéis. Como vocês estão vendo aí na imagem, tem vários anéis aí pelo corpo da sanguessuga que dá para ver claramente como são formados. E podem ser de vida livre ou parasitas, de novo, tanto de humanos quanto de plantas. São exemplos lombrigas, minhocas, poliquetas e sanguessugas. Eles também vivem em habitats úmidos na terra e nas águas doces ou salgadas. Então, a sanguessuga tem uma particularidade que ela coloca uma toxina em sua pele quando está sugando sangue, que faz com que o sangue não coagule, pode gerar infecções, pode ser considerado um pouco grave, dependendo de como não foi limpa a região que esse parasita estava. Eles são muito comuns em água doce, né? Então, supomos que um pescador está em uma área úmida e ele entrou na água para pegar seu peixe. Ele pode correr um sério risco de ter várias sanguessugas na pele se não prestar atenção. Então, sempre que você entra em uma água doce, em uma região muito úmida, é aconselhável que olhe muito bem as regiões que estavam expostas e que poderiam custar sanguessugas, até porque elas não se prendem a um lugar só, elas podem caminhar para o corpo todo e escolher a melhor região, né? O que seria regiões quentes, ou que
o animal não consiga tirar, né? Até se alimentar por completo e fazer o seu trabalho. Bom, os equinodermos são animais marinhos com presença de exoesqueleto calcário e sistema hidrovascular. O corpo deles possui simetria pentarradial, ou seja, com 5 lados iguais. São exemplos pepinos do mar, estrelas do mar e ouriços do mar. Você tem que levar em consideração que você não deve tirar esses animais da água, porque por mais que pareça que eles não tenham vida, eles têm sim, eles precisam da água para viver. Então não é nada legal você tirar uma estrela que estava na beira da praia na água para tirar uma foto, porque esses animais são sensíveis, eles têm vida, não são decoração, são animais, então a gente sempre tem que estar aí tomando um cuidado com esses equinodermos. Bom, os moluscos são animais de corpo mole com presença de concha, e qual pode ser interna ou externa. A interna é mais encontrada em lulas e polvos, e as externas, caramujos, mexilhões, e eles habitam ambientes de água doce ou salgada e também terras úmidas. Então aí os animais com concha externa, caramujo, mexilhões vão ser encontrados em terra úmida, e os interna vão ser encontrados na água, que seria polvos e lulas. Uma particularidade que eu queria compartilhar com vocês é que lulas gigantes sempre estão em luta com baleias cachalotes. É muito interessante esse fato que a cachalote é uma baleia enorme e pode-se levar em consideração que uma lula pode chegar a mais de 10 metros, gigante, e elas brigam no fundo do mar. É muito interessante esse fato, porque a cachalote é um animal que da superfície atinge o nível mais profundo do oceano. Como ser mamífero, ela é bem interessante de ser estudada. E por fim, os artrópodes compreendem um filo muito diversificado, ou seja, não são só aranhas. Eles são caracterizados pelo corpo segmentado e presença de exoesqueleto de quitina. Então, os principais artrópodes são insetos, aracnídeos, miriápodes, crustáceos. O que seria miriápodes? Seria centopeia, lacraias, gôngolos. Já os crustáceos nós podemos levar em consideração lagostas, caranguejos, siris, camarões e insetos no geral, borboleta, abelha, barata, mosca. Aracnídeos também não são só aranhas, são aranhas, ácaros, escorpiões e carrapatos. Então eu gostaria de agradecer por esse vídeo, mais uma oportunidade aí de estar compartilhando um pouco mais do meu conhecimento e espero vocês na próxima aula. Até mais!